Uma nova pandemia se aproximando? O vírus HKU5 Covid-2 na China pode ser uma nova ameaça pandêmica? Bem-vindos ao Elétron Infinito Saúde. O estudo realizado por Xizhen Li, uma renomada cientista na área de quirópteros, isto é, especialidade da biologia que estuda morcegos e os coronavírus, traz a descoberta dessa nova variante de coronavírus, capaz de infectar humanos, pois se ligam aos mesmos receptores celulares utilizados pelo Covid-19. De acordo com um estudo publicado na revista científica Cell, o HKU5-CoV2 é surpreendentemente semelhante ao SARS-CoV-2, que causou a pandemia de Covid-19. O HKU5-CoV2 é um coronavírus pertencente à família de patógenos Merbecovirus. Vírus dessa família foram detectados em visons e pangolins, o animal que se acredita ser o intermediário da Covid entre morcegos e humanos. O HKU5-CoV2 foi capaz de infectar culturas de células humanas nos modelos de órgãos mini-humanos que os cientistas usaram. Os merbecovirus de morcegos, que estão filogeneticamente relacionados com o MERS-CoV, representam um elevado risco de propagação para os seres humanos, quer através de transmissão direta ou facilitada por hospedeiros intermediários. Segundo os cientistas, tanto o HKU5-CoV2 quanto o SARS-CoV-2 se ligam à enzima ACE2 para invadir células humanas. Testes de laboratório indicam que a nova variante tem capacidade de infectar células humanas, mas, até o momento, não foi detectada em pessoas. O receptor ACE2 também é utilizado pelo vírus NL63, responsável pelo resfriado comum. Os especialistas observaram que o vírus contaminou tecidos pulmonares e intestinais cultivados com células humanas em ambiente artificial. Eles chegaram a essa conclusão por meio da técnica Crewing, que emprega um microscópio de alta potência. Mas na prática, o que pode significar essa nova descoberta? Afinal, as experiências no laboratório de Wuhan em 2019 pareciam não ter a capacidade de gerar o que vimos nos anos que se seguiram. A pandemia de Covid-19 durou 3 anos, custou milhares de vidas, fechou comércios, indústrias e modificou o modo de vida da humanidade inteira. Estaria a humanidade pronta para enfrentar um novo desafio semelhante àquele que ocorreu? O que foi de fato aprendido nesse período? A pandemia evidenciou a resiliência e a capacidade de adaptação da humanidade. As pessoas e as comunidades encontraram maneiras criativas de se adaptar às novas circunstâncias e de se apoiar mutuamente, mas parece que tal lição já segue algo esquecida devido ao que estamos testemunhando no cenário geopolítico mundial atual. Mas o que sabemos de fato até agora sobre essa nova epidemia na China? Bem, pessoal, o novo vírus, muito parecido com o coronavírus, é HKU5, né? Causador de infecções respiratórias agudas, né? Potencialmente em seres humanos, por diversas características que eu vou explicar para vocês e mostrar para vocês por que tem causado esse alvoroço, né? Mercado financeiro caiu, né? Muitas publicações internacionais saíram. No Brasil ainda tem pouca coisa, mas próximos dias deve sair em breve, né? Porque realmente, né, o cenário que eu vou falar para vocês é um cenário que já tem publicação científica, então não é só especulação, né? É real que existe esse vírus e que esse vírus tem características, vou destacar 4 pontos muito parecidos com o vírus que causou a pandemia, mas a gente está lá atrás, no período bem inicial, sabendo dele, o que é bem benéfico, né? Em primeiro lugar, a gente está falando isso baseado numa publicação da revista Cell, uma das revistas de maior impacto científico. Quando a gente fala dessa parte de virologia, né, dessa parte de doenças infecciosas, são pesquisas básicas. Como assim pesquisas básicas, Júlio? Pesquisa de laboratório. Então não é o vírus de estudo que está infectando seres humanos, seja infectada, nada disso. Diferente do que eu falei com vocês recente, do metapneumovírus, que aumentou a infecção, está tão preocupado. Nesse caso não, né? Porque está causando infecções em seres humanos, né? São lá atrás as pesquisas básicas, né, que são muito relevantes, que mostram características de alguns vírus, né? E nesse caso, o que aconteceu? Esse vírus foi identificado, né, em Hong Kong, chamou a atenção algumas características dele, porque lá tem pesquisadores especialistas em morcegos, em vírus de morcego. São vários que se acompanham durante muito tempo.
Neste caso, esse que foi descoberto, característica muito parecida. Em primeiro lugar, né, ele pode infectar seres humanos, então já foi feita pesquisa em laboratórios, células humanas, foi possível infectar, pegando um receptor muito parecido com o receptor que a Covid pega, né, da mesma forma, bem parecido, né. Segundo aspecto importante, a característica do vírus de mutação, já está em mamífero, já está em morcego, já está espalhado, né? A forma de contágio também pode ser parecida, né? Então levou a preocupação. Lembrando, estamos falando de um vírus que está em animal, morcego, que é um mamífero, mas não está em seres humanos. E aí é outro aspecto também bem importante. Mesmo assim, dessa família, desse vírus, vários deles sofreram mutação e já infectam e dão problemas respiratórios em seres humanos. Ou seja, bateu tudo muito parecido que a gente viu da Covid-19. Por isso saiu matéria, por isso saiu publicação, mas por isso você não precisa se desesperar. A gente está falando antes de ter infecções em seres humanos. E você? Acha que pode acontecer uma nova pandemia, tão grave e disseminada quanto aquela que ocorreu em 2020? Acha que estaria preparado e resiliente para uma nova crise sanitária global? Deixe a sua opinião e comentários. Inscreva-se, ative as notificações, compartilhe e deixe o seu joinha. O Elétron Infinito Saúde agradece a sua atenção e a sua interação com o canal. E até a próxima notícia sobre saúde, no tempo em que ela acontece.